Olá, bora dominar uma das ferramentas mais essenciais do Google Planilhas, a função máximo. Em poucos minutos, a gente vai descobrir como encontrar os valores mais altos em qualquer conjunto de dados de um jeito bem rápido e preciso, para tirar o máximo de proveito das suas informações. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo por que isso é importante, passa pelo básico da função máximo, depois sobe um degrau para a versão com critérios, a máximo C, e claro, vamos ver como isso se aplica na prática, com dicas para não cair nas armadilhas mais comuns. Então vamos lá! Mas antes de sair digitando qualquer fórmula, é fundamental a gente entender o porquê. Em qualquer análise de dados que se preze, a primeira coisa que a gente quer saber é qual foi o pico, o ponto mais alto. Pensa bem, perguntas assim aparecem o tempo todo, seja nos negócios, na ciência, até na nossa vida pessoal. No fundo, todas elas querem a mesma coisa: encontrar o valor máximo para a gente poder tomar uma decisão mais inteligente. E para responder essas perguntas todas, a gente começa com o feijão com arroz, a ferramenta essencial, a função máximo. Entender como ela funciona é a base para tudo de mais complexo que a gente vai ver daqui para frente. E o legal da função máximo é a simplicidade dela. A missão é uma só: olhar um conjunto de números, não importa se é uma coluna inteira ou só alguns valores, e dizer para a gente qual deles é o maior de todos. Simples assim. E aqui, ó, a mágica acontecendo na prática, com uma fórmula super simples igual a máximo de B2 até B5, a função varre os dados de vendas e na hora já entrega o resultado, 7.100, sem precisar ficar procurando na mão, sem perder tempo. E o mais importante, a função máximo é bem espertinha. Ela sabe que só precisa olhar para os números, datas e horas. Isso quer dizer que ela ignora automaticamente qualquer texto, qualquer célula vazia, o que deixa a nossa análise muito mais segura e à prova de erros. Ok, achar o bico geral é legal, mas é só o começo da história. E quando a gente precisa fazer perguntas mais específicas para os nossos dados? Tipo assim, e se a gente quiser saber qual foi a maior venda, mas só na região norte? Para esse tipo de análise mais cirúrgica, a gente precisa de uma ferramenta mais poderosa. E é aí que entra a função máximo C. A Máximos, gente, ela muda o jogo. Ela deixa a gente colocar uma condição, um filtro, e só depois ela vai procurar o valor máximo dentro dos dados que passaram por esse filtro. É a combinação perfeita de análise com inteligência. Olha só o poder disso em ação. Com essa fórmula, a gente está basicamente falando para a planilha: ei, olha os valores de venda na coluna C, mas só me interessa o máximo das linhas em que a coluna B seja igual a norte e o resultado, 700, a venda mais alta, mas só daquela região. Então, para resumir de um jeito bem fácil, a Máximo te dá o campeão geral, o recorde de tudo. Já a Maximose te dá o campeão de uma categoria específica que a gente mesmo define. Uma é ampla, a outra é precisa. Agora vamos sair um pouco da teoria e ver como essas funções realmente geram valor no dia a dia. Elas são ferramentas de trabalho para transformar um monte de dados em decisões inteligentes. Em finanças, por exemplo, ajuda a achar o pico do preço de uma ação. Em logística, a controlar o nível máximo de estoque de um produto. Na ciência, a gente pode usar para identificar uma temperatura recorde. A necessidade de achar máximos com condições está em todo lugar. É a Maximose que responde às perguntas que realmente importam. No varejo, ela não aponta só o melhor vendedor da empresa, mas o melhor vendedor de cada região. Na logística, ela mostra qual armazém tem o maior estoque de um item específico. É isso que a gente chama de transformar dado bruto em inteligência. Mas para dominar de verdade o assunto, não basta só saber a fórmula, né? A gente precisa conhecer as melhores práticas e, claro, saber como fugir ou consertar rapidinho os erros mais comuns. Pensa nestes 4 passos como um checklist para não ter dor de cabeça. Primeiro, limpar os dados, garantir que está tudo certinho, usar intervalos nomeados para a fórmula ficar fácil de ler. E usar a função se errou para deixar a planilha com uma aparência profissional, mesmo que um critério não seja encontrado. E se aparecer um erro daqueles com hashtag? Calma, sem pânico. O erro hashtag valor na Máximos, por exemplo, quase sempre quer dizer que os seus intervalos de dados e de critérios não têm o mesmo tamanho. E se o resultado deu 0? Provavelmente não é um erro, é só a planilha avisando que não achou nenhum dado que batesse com os seus filtros. E uma dica de ouro para quem trabalha com planilhas gigantes: evite usar a coluna inteira, tipo AA. Isso força a planilha a checar mais de 1 milhão de linhas e deixa tudo mais lento.
Seja específico. Use A1, dois pontos, A5000. O cálculo vai ser muito, mas muito mais rápido. Ok, agora que a gente já domina a busca pelo valor máximo, vamos para o próximo nível. Que tal usar esse valor para descobrir coisas ainda mais interessantes? É aqui que a análise fica poderosa de verdade. A gente pode combinar a função máximo com outras funções de busca como índice e corresp, e o resultado? A gente não descobre só qual foi a maior venda, mas também quem fez a venda, qual produto foi e quando. É o contexto completo por trás do número. E aqui está o grande segredo. Dominar essas funções vai muito além do Google Planilhas. Na verdade, o que a gente está aprendendo aqui é a lógica de como agrupar e filtrar dados. E esse conhecimento é a ponte perfeita para aprender linguagens muito mais poderosas no futuro, como o SQL. Então, qual é a grande lição? Entender a lógica por trás de uma função como a máximo hoje prepara a gente para o futuro da análise de dados. Daqui a pouco, vamos simplesmente perguntar em português para a inteligência artificial e ela vai responder. Mas quem dominar os fundamentos, quem souber fazer a pergunta certa, essa pessoa sempre terá o diferencial.